assim como a corça. Eu tenho visto que nesses últimos tempos tem muitas heresias, muitos falsos ensinamentos, né? Falsos profetas. Eu quero estar discorrendo uns textos bíblicos, porque se eu ficar só num só, seria bom demais que viesse ter um texto bíblico falando a respeito de falso profeta. Porque se tivesse um texto bíblico só falando a respeito de falso profeta, significaria que teria poucos falsos profetas e essa classe, essas pessoas, elas seriam poucas e não prejudicaria tanto a igreja e nem a obra de Deus. Amém? Se viéssemos ter somente uma página a respeito disso, não ia ter problema nenhum nas igrejas. Não ia ter. Mas como a Bíblia é carregada desse tipo de gente, glória a Deus, aleluia. Eu quero falar um pouco hoje a respeito disso, porque foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos começar do Velho Testamento para a gente ter uma base boa a respeito disso. Livro de Jeremias, que era um profeta, capítulo de número 29. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Eu já vou começar. Diz assim: estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que forem transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificai casa e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Vós tereis paz. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus, fala conosco, Pai, através da Tua palavra, da Tua Sagrada Escritura. O Senhor é forte, é fiel. Pai, o Senhor sabe, não só nessa igreja, mas no planeta Terra, quem são os seus escolhidos. O Senhor sabe, meu Deus eterno, quem são os que têm sinceridade. E muito mais do que isso, o Senhor sabe quem não vai se corromper, quem nunca vai sair da Tua presença. O Senhor sabe todas as coisas. Ó Pai querido,
Pai dos Espíritos, eu imploro, venha falar conosco, abençoa o teu povo através dessa palavra, porque a tua palavra, ela é forte. Diz em Hebreus, capítulo de número 4, a partir do versículo 12, que ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e desígnios do coração humano. Pai, o Senhor fala nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, bendito é o Senhor. Obrigado, Jesus eterno. Essa carta aqui, ela foi direcionada, ela foi levada, adereçada à igreja, o povo que estava cativo na Babilônia. E esse povo era o povo de Israel, porque Deus tinha falado no passado, até mesmo através de Moisés, que se o povo de Israel não obedecesse à palavra do Senhor, chegaria dia que viria povos de outras nações, levaria eles cativo. E o Senhor fez um compromisso sincero, forte, com Davi, dizendo que dele permaneceria o rei que reinaria eternamente. E da descendência de Davi veio Jesus. Só que a palavra de Deus diz que depois que Salomão pecou, errou, o Senhor Deus mandou um profeta diante dele, ou melhor, ele teve uma visão, e que nessa visão Deus falava com ele sério, dizendo: olha, porque tu erraste, porque não obedeceste os meus mandamentos, e prostraste diante de outros deuses, eu dividirei o reino, ele não estará mais nas suas mãos, mas pela promessa que eu fiz ao meu servo Davi, eu agora ainda vou permanecer, que fique no reinado a sua descendência, mas as 12 tribos serão divididas, para vocês serão a menor parte. E assim Deus fez. Depois de Salomão, a gente vê que ele tem seu filho chamado Roboão. As 12 tribos de Israel, elas são divididas. Jeroboão fica com 10 tribos e permanece 2 tribos na mão de Roboão. A gente observa que a Sagrada Escritura diz que essa divisão que há faz com que o povo de Israel no futuro, que são as 10 tribos, venham ser levados a cativo para a Síria. Só ficou Judá. E aí a gente vê que na tribo de Judá, o Senhor permite Nabucodonosor vir levar o povo de Israel cativo. Porque todo aquele que desobedece à palavra de Deus, ele vira escravo do mundo lá fora. Então a palavra do Senhor vai dizendo que ele vem e leva o povo cativo. Quando leva esse povo cativo para lá, o povo recebia palavras. Palavras de quem? Palavras de profetas. Quando eles estão nesse período da vida deles ali, os profetas que se levantaram lá começaram a profetizar coisas para eles. Deus falou de um período na Babilônia que seria 70 anos. Amém? E quando ele fala de 70 anos, é 70 anos e não tem como mais. Então os profetas se levantavam e estavam falando que era menos, que Deus ia libertá-los daquele vale, daquelas adversidades que eles viviam. A palavra do Senhor é clara em dizer que quando ele exorta, é o tempo dele determinado e ponto, e acabou, não tem conversa. A palavra do Senhor vem dizendo aqui que quando esse povo está lá, Jeremias está lá em Jerusalém. Jeremias está ali, escreve uma carta e manda para aquele povo lá. Quando ele manda essa carta para aquele povo, a palavra do Senhor vai dizendo, aleluia,
Olha o que vai dizendo. O Senhor diz que venha, olha só o que a carta vai dizendo. Vocês estão aí, vocês vão gerar filhos aí, vocês vão plantar aí. Pegue os seus filhos e dê em casamento. Pegue as suas filhas, também faça a mesma coisa. Multiplique-se na terra, plante, aleluia. Faz crescer o povo, não diminua o povo, mas faz crescer, ou seja, cuida da sua vida, porque o que eu falei vai se cumprir. Amém, igreja? Aí o versículo de número 8 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Amém, igreja? Mesmo naquela época, que o Senhor tinha tanta firmeza e dureza com o povo, mesmo porque o Deus Todo-Poderoso nunca mudou, os profetas, os falsos profetas não saíam do meio do povo. Amém, igreja? O Velho Testamento é repleto disso. A gente observa no versículo de número 11, Deus vai falando assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Naquela época já tinha falso profeta, já. Tudo iniciou, tudo veio a partir do povo de Israel. O Senhor disse que no meio deles surgiriam profetas e também surgiriam falsos profetas. Amém? Falsos profetas até hoje existem no meio de nós. Essa Sagrada Escritura aqui é forte em relação a isso. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 22. Acabe faz aliança com Josafá. Dentro desse texto aí, anote bem para você ler em qualquer hora que você quiser. Dentro desse texto aqui a gente vê uma aliança, porque as tribos já tinham sido divididas, reino do norte e reino do sul. Josafá estava no reinado e Acabe estava reinando o povo de Israel. Aleluia. A gente observa que Josafá reinava na tribo de Judá, e assim Acabe estava com o restante das tribos. O texto diz aqui que eles fazem aliança para tomar um território. Josafá vem e ali entra num acordo com o próprio Acabe e fala assim: vamos lá, vamos pelejar contra aquele povo e vamos tomar o nosso reino, porque aquelas terras lá são nossas, é pertencente ao povo de Israel. Então vamos. Mas Josafá, como era homem de Deus e Acabe não era, disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, tem profeta em Israel? Tem. Chamou todos os profetas e ali fizeram todos os rituais que quiseram, o povo de Israel. Acabe era desobediente, rebelde, era um desviado, um incrédulo, um assassino. Amém? Era homem a qual Jezabel mandava. Então a gente observa ali que nessa aliança deles, Deus está virado com Acabe. Aí fala assim: olha, é o seguinte, o próprio Josafá, todos os profetas profetizaram bênção. E ele disse: tem mais algum aí profeta em Israel? Tem profeta aqui ainda? Ele falou, aí Acabe disse para ele: tem um aí, só que ele só profetiza maldição contra a minha vida, toda vez que chama ele. Ele falou: pois bem, chama esse profeta agora. Chamou o profeta. Quando o profeta chegou lá, o profeta profetizou bênção, dizendo: pode ir, a vitória são de vocês, vocês vão vencer.
Aí o mesmo texto vai dizendo que tinha uma reunião no céu. E Deus já tinha projetado, já tinha falado quem vai descer lá, qual é o Espírito, quem vai descer e fazer com que Acabe caia no problema, porque Deus já tinha decretado a morte. Um espírito sai do meio deles, um espírito lá do céu sai do meio deles e diz: eis-me aqui. Eu descerei e serei por engano na boca dos profetas. Deus tinha permitido o Espírito descer e enganar os profetas. Aí esse mesmo profeta, que era o único que profetizava maldição contra Acabe, também foi usado por esse Espírito e profetizou o quê? Bênção, vai lá, a vitória é sua, porque nesta mesma batalha Acabe perderia. O texto vai dizendo que esse espírito enganou todos os profetas. Esse espírito não saiu deles, porque eles profetizavam bênção. Mas esse mesmo que era profeta de Deus, Deus permitiu, porque precisava que Acabe fosse morto. Amém, igreja? Amém. A palavra de Deus vai dizendo que ele vai para a batalha. Mas ele indigna com o profeta e fala: você só profetiza maldição e está com essa conversa aí agora? Porque todo desviado fica louco mesmo, né? Então, que conversa é essa? Aí o profeta é automaticamente, rápido, tomado pelo Espírito. Quando ele é tomado pelo Espírito de Deus, aí ele fala: assim diz o Senhor, vejo o povo, o exército de Israel, fugindo como ovelhas sem pastor. Aí Acabe olha e fala: tá vendo, eu não falei que ele profetizava maldição? De tanto que o desviado é sem juízo. Amém? Eu não falei para você? Aí ele pegou e falou: prenda ele agora, vai ficar pão e água até eu voltar. Ele disse, o profeta disse: se você voltar eu não sou profeta. E ele pegou e foi para a batalha, lá ele foi morto. O que eu estou querendo dizer com essa história é que ainda existe no meio de nós profetas que mentem e pregam só a mentira. É verdade. A palavra de Deus não erra. Aí a gente observa o Velho Testamento. Juntamente com o Velho Testamento eu vejo que o Senhor permitiu muitas coisas, mas existe Jesus Cristo e Ele vem. E quando Ele vem, Ele fala: eu venci, vocês também vão vencer. Aleluia. Ninguém agora vos enganará, porque em vocês haverá o Espírito de Deus. Por isso que tem que buscar Ele. Se não tiver com o Espírito de Deus dentro de si, é enganado na terra. Quem não tem o Espírito Santo ele converte o homem e convence ele do errado, do pecado. Quando você entra em igreja a qual não profetiza só coisas que não provêm de Deus, o Espírito que está dentro de você, ele se encarrega de falar: eu vou sair daqui, eu não vou ficar nesse lugar, que isso é errado. O que estão pregando aí esses falsos profetas, falsos mestres, é errado. O que eles estão falando aí não é bíblico. O que eles estão introduzindo é heresias. O Espírito de Deus em sua vida faz com que você observe isso. Se não, meu amigo, é congregações inteiras, aleluia, poucos se salvarão. Amém? Somente os que saírem delas. Mas pastor, como é isso? Jesus vem. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 21. Nem todos que dizem, ou nem todos o que me diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos... Então nem todos que ficam gritando Senhor, Senhor e vai herdar salvação. Ou é errado isso aqui? Ou eu estou pregando coisa que é errada? Ou o texto está falando isso aqui? Então o próprio Jesus falou: nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Amém? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas, e em Teu nome então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Amém? Observe bem o contexto disso aqui. Nem todos que me diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Qual que é a vontade de Deus nos 66 livros? Qual é a vontade de Deus no Velho Testamento? Que todo ser humano faça o quê? A vontade dele. E como saber a vontade de Deus? É o que está escrito na Sagrada Escritura, é os mandamentos de Deus. Conhecer a vontade dele e obedecer a vontade dele. Então tem falsos profetas que vão chegar diante de Deus, porque ele falou: nem todos que me dizem Senhor, Senhor herdará o reino do céu, somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. E qual que é? Cumprir os mandamentos, obedecer a Sagrada Escritura como ela é. Porque muitos me dirão naquele dia: Mestre, eu curei no seu nome. Em seu nome nós expulsamos demônios. Em seu nome nós fizemos maravilhas. Sabe o que é isso? Isso chama ministério ativo. Faz a vontade de Deus? Não, só faz a obrigação. Expulsar demônio, curar, amém? Maravilhas. Isso é o que? Ministério ativo. Está fazendo a obra, mas não significa que faz a vontade de Deus. Essas lideranças, esse curandeirismo, essas maravilhas não significam que eles são de Deus. Não significa. O que significa? O que faz uma pessoa ser de Deus? Observar as Sagradas Escrituras e viver o que as Sagradas Escrituras mandam, ordena. Amém, igreja? Isso é ser de Deus. Amém? Ministério ativo todos terão, se fizer pela fé. Aí Jesus disse uma coisa clara: muitos me dirão naquele grande dia: Mestre, em Teu nome nós curamos, em Teu nome, está falando o nome de quem? Jesus. Fizemos maravilhas, em Teu nome expulsamos demônios. Curar, expulsar demônios, fazer maravilhas é no nome de Jesus. E o nome de Jesus tem poder. Não interessa, não significa salvação fazer obras, porque ninguém é salvo por obras. A palavra de Deus diz que o homem não é salvo por obras. Aleluia. Amém, igreja? Em João, capítulo de número 8, o evangelho a qual escreveu João, capítulo de número 8, versículo 31, diz assim: e Jesus diz àqueles judeus que criam nele: primeiro crê, se obedecerdes a minha palavra, verdadeiramente sereis vós meus discípulos. Só quem obedece a palavra que é discípulo de Jesus. Só quem obedece a Sagrada Escritura é discípulo de Jesus. Só quem vive observando, mudando a sua conduta, seu modo de viver, através da Sagrada Escritura, pode ser chamado discípulo de Jesus. Não significa curandeirismo, não significa expulsar demônios. Isso tudo vocês verem aqui, nós fazemos. Todo mundo vê aqui, não é? Vocês estão vendo expulsar demônios? Vocês estão vendo curas? Vocês estão vendo maravilhas? Porque não é possível, né? Sai tanta pedra dos rins, igual saiu da irmã Andréia aqui. Misericórdia, o que é isso? Que a missionária, tantas pedras no rim dela. Meu filho, tanta oração para as pedras do rim sair. O que é isso? Aleluia.
Quantas enfermidades saíram da nossa vida aqui? Aleluia. Da vida de todos. Aleluia. Amém? Não significa salvação. Por causa disso eu sou salvo? Por causa disso você é salvo? Por causa disso essas igrejas aí que estão crescendo, inchadas na carne, são salvos? De forma alguma. Salvo é aquele que pratica a palavra de Deus todo dia e vive ela, só. Salvação é isso, amém? Amém. Que engloba todas essas coisas. Ele falou, porque muitos virão dizendo essas coisas, e eu vou falar abertamente a eles, não te conheço, não vos conheço, vós que faz o quê? Praticais a iniquidade. Faz todas essas maravilhas, mas em oculto são gananciosos, só querem riqueza, ganância e desfolar o povo para ganhar dinheiro, só isso. Amém? Amém. Então, peraí, pastor, porque existem uns pastores aí que falam assim, não toca não nas lideranças não, principalmente uns sem conhecimento por aí. Toca não, porque não toqueis no ungido de Deus. Eita Deus! Meu Deus do céu! Não toqueis nos meus profetas, não está escrito? Aleluia! Então vamos observar a Sagrada Escritura, o que vai dizendo, sabe aonde? Abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo de número 24. Vamos falar sobre eles. Aleluia! Bendito é o Senhor Deus da glória, ó Deus de vida. Todo mundo aqui observa e sabe, todos nós sabemos aqui, que o capítulo de número 24 de Mateus fala sobre o fim, não é? Jesus não foi para o Monte das Oliveiras, os discípulos não perguntaram para ele, e quando essas coisas vão de acontecer? E quando virá o fim? Que sinais haverá da sua vinda, mestre? Não era? Aí Jesus começa a ensinar a eles, dizendo, sabe o que? Aleluia! Oh Deus de glória! Versículo de número 4, que eu já falei o princípio. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí ele fala que ouvirei de guerras, ele fala que levantará nações contra nações, versículo 7, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então hão de entregar vocês, vão de entregar os meus servos, vão matar eles. Estou pulando, estou mostrando o contexto. Nesse tempo muitos serão escandalizados, versículo 10, surgirão, versículo 11, muitos falsos e enganarão a... Então vocês param por aqui. Espera aí. Um dos maiores sinais também da vinda de Cristo é que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aonde estão eles? Eles estão aonde? Esses falsos profetas aí? É no candomblé? É no espiritismo? Então eles estão aonde? Na igreja. Então peraí, por que não ensinam a identificar esses canalhas? Amém? Então por que não ensinam a identificar essa raça que não presta, a qual Jesus vai vir com ira sobre ela? Por que não ensinam isso? Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Então a palavra de Deus vai dizendo o quê? Bendito é o Senhor. Vamos ver se alguém falou sobre eles. Não toquei nos meus ungidos é o quê? Velho Testamento. Amém? Agora vamos observar aqui. Abra sua Bíblia em Epístola, ou melhor dizendo, isso, a Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Segunda Epístola. Vamos lá. Aqui fala sobre o quê? Falsos mestres e falsos
Agora vamos ver o versículo 1. E também houve entre o povo falsos, está falando do Velho Testamento que nós acabamos de ler. E como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesma repentina perdição. Ele está falando, como houve falso profeta no passado, também haverá falsos profetas entre nós. Haverá falso profeta em todos os lugares na face da terra no Evangelho. E aí nós vamos identificar esses falsos doutores, mestres, amém? Então você abra a sua Bíblia agora, continue aí depois. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 e 28. Quem gosta da palavra, diga amém. Amém. Versículo de número 28. Olhai, pois, por vós. Quem está falando aqui é quem? O apóstolo Paulo. Ele está dizendo o quê? Olhai por vós e por todo o rebanho. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Versículo 29. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de molestar com lágrimas cada um de vós. Amém? Aqui ele está preocupado porque depois da partida dele levantaria homens no meio de nós. E esses mesmos, o texto vai dizendo que eles falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Que perversidade vocês acham que são? Relacionado a coisas violentas, horríveis? Para Deus é horrível e violento quando alguém quer atrair o rebanho, aleluia, pregando só bonança, riqueza, e que você será grande, próspero, grandioso, porque você dando é que você vai receber, porque está escrito, você não nasceu para ser pobre, é para ser rico, conquistar a terra, luxúria, ganância, hotéis, fazendas, iates, gados, só ganância para atrair o povo. Fala mesmo. E a palavra de Deus quer regeneração, conserto, edificação, transformação de vida, de caráter, de conduta para herdar o reino de Deus. Então esses vêm o quê? Atraindo o rebanho após si, mentindo, enganando, dizendo que você é lindo, uma joia rara, um tesouro muito precioso. Aleluia. E você, como eu sou um pobre, miserável, pecador, que preciso de Jesus, preciso tanto dele, que eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que viver aos pés dele, para quem sabe herdar a salvação. Então, peraí, a palavra de Deus é sincera? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então abra sua Bíblia, vamos continuar lá. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Eu vou ler ela rápido. E muitos, meu Deus eterno, versículo 2: muitos seguirão as suas dissoluções, pelos que será blasfemado o caminho da verdade.
muitos seguirão eles, muitos seguirão as suas dissoluções, muitos seguirão as suas palavras, as suas doutrinas de demônios, a qual será blasfemado o caminho da verdade por causa deles. O caminho da verdade é blasfemado. Quando a gente prega a palavra como ela é, sabe o que eles fazem? Não é tudo isso aí não. Pode tocar na Santa Ceia de qualquer maneira, pode batizar de qualquer maneira, proibindo casamentos, é isso aí. Aleluia. Porque está pensando que eles vão levantar dizendo: o casamento vai ser proibido, o casamento não é de Deus. Vocês estão muito enganados. Aleluia. Quando eles vêm com as doutrinas de demônio, eles dizem assim: pode fazer o que vocês quiserem, porque diminuindo a força do casamento, eles proíbem o casamento, diminuindo, aleluia, a santidade, a comunhão, diminuindo, aleluia, o poder do laço matrimonial que Deus instituiu lá em Gênesis, desde o princípio. Eles são falsos profetas, eles ensinam heresias, doutrinas de demônios, porque Deus constituiu o casamento como coisa santa, pura e perfeita, e Ele está falando: toca na Santa Ceia mesmo em adultério, pode tocar no corpo e no sangue de Cristo, que é puro e santo de qualquer maneira. Aleluia, glória a Deus. Uniões estáveis, aleluia, de homem para com homem. Vocês vão ver quantos pastores ouçam o que eu estou dizendo, e ouçam com muita atenção, porque ainda já está acontecendo, e ainda haverá muitos dessas grandes denominações. Quando vir uma nova ordem aí, eles vão fazer casamento homossexual, eles vão se corromper, porque sabe por quê? Porque eles não querem voltar para o zero, para a miséria, principalmente se levantar o governo aí. Mas pastor, o senhor está pregando contra. Eu não estou pregando contra, eu estou dizendo que se eles não têm compromisso com a palavra, eles nunca vão ter compromisso, aleluia. Bendito é o Senhor. Quando sair uma nova ordem, e principalmente se ela for mundial, aleluia, glória a Deus. Para eles continuarem no poder, eles vão aceitar. É isso que eu estou dizendo. O texto vai dizendo: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Estão blasfemando mesmo o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio. Espera aí. Por avareza farão de vós negócio. Virou negócio, não é não? O ser humano virou negócio para eles. Você não é mais uma alma que precisa de um ser humano que precisa de regeneração, de santidade para herdar a salvação. Não, você agora é negócio. Amém? Farão muitos, e olha só, e por avareza, que é ganância, miseráveis, farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Aleluia. O juízo de Deus contra essas pessoas não vai dormitar. Está demorando? Não. Deus sabe o dia e a hora certa de agir. Aleluia. Amém, igreja? Então, peraí, se os apóstolos alertaram, hoje não temos que alertar contra esses falsos profetas. Muitos conhecidos meus, quando começam a ter outras igrejas, eles mudam, eles relaxam a doutrina, eles aceitam tudo dentro da igreja, dizendo que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Pois bem, quem está usando aqui agora? Quem está falando aqui? Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, através da palavra. Aí eles usam essas palavras persuasivas, enganando, ludibriando. Muitos conhecidos meus já se perverteram.
Aleluia. Bendito é o Senhor. Louvado seja Deus. Versículo de número 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, Deus não poupou nem os anjos, hein? E esses anjos estão em cadeias. Ah, Deus. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão à cidade Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Aleluia. E assim vai. E livrou o justo Ló, porque todo mundo sabe sobre ele. Porque, versículo 8: porque este justo, habitando entre eles, que era Ló, aleluia. Versículo 9: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. O apóstolo Paulo diz: de uma mesma massa, Deus faz vasos que vêm para a honra e vasos que vêm para a desonra. Aleluia. Amém, igreja? Oh Deus de glória. Esse texto é bom. Esse texto fala todinho dos falsos líderes, amém? E falsos profetas. Mas sabe o que me chama a atenção? Depois ele falar de todas essas tentações e todos esses desejos carnais deles, observem o capítulo de número 2 da segunda epístola do apóstolo Pedro, que vai dizendo sobre os falsos profetas e mestres, que nesse texto aí ele fala sobre heresia, ganância, que essas pessoas viriam persuadir o povo, trazer o povo para a presença deles com falsos pretextos, ensinamentos querendo que, mas era ganância, fala muito da ganância, e concupiscência deles mesmos, os desejos carnais, porque não querem negar a si mesmo, como Jesus falou. Essas pessoas, elas viriam e liderariam sobre a terra. Essas mesmas pessoas estão pelo mundo afora, aleluia, fazendo isso, amém? E aí no versículo de número 19, vai dizendo assim, prometendo-lhes liberdade. Mentira. Não confunda liberdade com libertinagem. Deus não permite anarquia, bagunça em igreja. Amém, igreja? Em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala: prostituição, tira esse nico do meio de vós. Ele fala com os que dizendo ser irmão e for adúltero, avarento, mentiroso, roubador, beberrão, nem senta com ele para comer. E tem pastores aí que vivem bebendo, enchendo a cara. Aleluia. Olha o que o texto vai dizendo da Sagrada Escritura: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Está entendendo? Prometendo a liberdade do Evangelho. Ele chega prometendo essa liberdade aí. Pode tudo, faça conforme seu querer. Canta para o mundo gospel, canta para o mundo secular, canta, louva, vai lá, ganha os ímpios cantando música mundana, vai lá ganhar os ímpios lá rebolando, vai lá ganhar os ímpios do jeito que você está. Meu Deus! Aleluia! É isso que eles estão falando. Identifica os falsos profetas. Aleluia. Amém, igreja? Olha o que diz mais na parte A, B e C. Vou começar de novo. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, tal faz-se também servo. Ele sendo servo da corrupção. E o versículo termina dizendo assim: porque se o tal é vencido por alguém, ele se torna servo daquele que o venceu.
Não é assim desde o passado? Ele estava usando essa palavra por quê? Porque era tempos de guerras, tempos de muitas guerras. E ele sabia muito bem que quando uma nação vem e toma o povo daquela nação que foi preso, aquele povo torna servo daquela outra nação que o venceu. E assim ele faz também uma alegoria, ele faz, aleluia, comparamento, uma comparação do pecado, porque esses homens vivem em pecado, esses homens vivem em lascívia, luxúria, ganância. Nada pode te dominar, somente o Deus vivo, para que Ele venha ser o seu único Deus, porque essas pessoas estão presas ao pecado. O pecado as domina, o mundo lá fora os domina, e o mundo lá fora se torna senhor dele, principalmente o dinheiro e a ganância. Amém, Deus? Aleluia, glória a Deus. Agora abra sua Bíblia, lá em Timóteo, aleluia. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Aleluia, bendito é o Senhor. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, os últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Espera aí, então no último tempo vai vir pessoas que darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E aonde estão esses espíritos enganadores e essas doutrinas de demônios? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Aleluia, glória a Deus. Virão homens que enganarão dessa forma, dando ouvido a espíritos imundos, a doutrinas de demônios. Amém? Aleluia, glória a Deus. Para que nós venhamos ser rápido, glória a Deus, aleluia, porque o tempo está acabando. Conjuro-te, pois, diante de Deus, 2 Timóteo capítulo de número 4. Vamos lá, vamos ouvir e observar as Sagradas Escrituras. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, na segunda epístola aí, do apóstolo Paulo a Timóteo. Olha a segunda epístola, olha o que vai dizendo sobre isso aí. Capítulo de número 4, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ali ele já sacode logo. Ele fala: eu conjuro-te. Eu estou dizendo a você uma coisa muito séria. Eu estou exortando-te, eu estou alertando-te, eu estou agora, aleluia, dizendo uma coisa que é para abalar, que é para chamar a sua atenção, diante dos vivos. Olha só o que vai dizendo ainda, ó. Pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Agora eu estou falando diante dele, hein? Estou falando diante de Deus e estou falando diante de Jesus Cristo. Espera aí, então a palavra é sincera, ela é boa, fiel e digna de toda aceitação, essa palavra agora. E ele vai dizendo: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina.
Ele vai dizendo, olha, prega a palavra em tempo, em fora de tempo. Ele está falando, não erra, vai diante dela, pregue ela como ela é, pregue ela como está escrito, pregue ela em tempo, pregue ela em fora de tempo. Não desista da palavra, porque ela é a verdade, amém, igreja? E por que não pregam mais a palavra? Aleluia, bendito é o Senhor. Oh Deus de glória, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não sofrerão a sã. Então tem tempos que eles não vão sofrer, eles não sofrem mais a sã doutrina, irmão. Por quê? Porque toda doutrina de Cristo, toda doutrina de Jesus Cristo, ela vai trazer sofrimento, porque é a verdade. Você não vai andar em conformidade com o mundo lá fora. Você vai andar na contramão do mundo. E andando na contramão do mundo, a gente observa que o mundo ficará contra nós. Mas em que eles ficarão? Por causa da mentira, da corrupção, dos erros, das falhas. Você vai ter que andar agora em retidão com Deus, andar na doutrina, não mentir no emprego, não mentir no cotidiano, não mentir para a família, para filhos, para ninguém. Anda na verdade para você ver, todo o tempo da sua vida, se você não vai acarretar problema. Aleluia. Porque virá tempos que não sofrerão a sã doutrina, não querem mais sofrer, não querem mais. Se você pregar a doutrina, até mesmo os falsos profetas, porque quem é falso profeta? Pastores, irmãos. Porque eles tinham que pregar a palavra profética e não prega. Quem são falsos mestres? Líderes, pastores, doutores. Eles não pregam mais a verdade. Eles não sofrem a sã doutrina. Esses tempos agora eu ouvi um homem falar para mim, sabe o quê? Que estava trabalhando com o pastor dele até na construção da igreja. E falou, pastor, porque ele vinha de uma denominação, agora era mais, tinha mais conhecimento, ou queria viver mais de acordo com a Sagrada Escritura. Ele foi para essa denominação. Quando ele chega lá, ele começa a trabalhar. Quando ele começa a trabalhar, ele fala, pastor, por que não está pregando a palavra aqui na igreja? Ele falou para ele, sabe o quê? Ah, meu filho, se eu pregar a palavra aqui como ela é, a igreja esvazia. Esses tempos agora, eu estava com um homem, a qual estava quase jubilando já, velho, cabeça branca, conheci desde a minha infância. Aí eu fui fazer um serviço na casa dele, na igreja, sabe o que ele falou? Eu falei sobre esse surgimento de uma nova ordem aí, a respeito de quê? Aleluia, casamento homossexual. Ele falou, ah, meu filho, se surgir uma nova ordem mundial, a gente é capaz de fazer alguma coisa. Eu sei que Deus vai me perdoar, mas eu caso. Eu falei, tá errado. Misericórdia. Se corrompendo. Eu falei, isso é inferno, é digno de inferno. Quem gosta da verdade, diga amém. Amém. Quem gosta da palavra, diga aleluia. Ah, Deus de vida. Aí você vai pregar, vai vestir vestes que são de Deus, anda na presença de Deus, cobrindo as vergonhas, para dessa prostituição, porque a mulher que é indecente, ela faz o outro lá fora se prostituir. Aí sabe o que acontece? Você vai pregar isso, aleluia. Os pastores falam, não precisa disso não. Aí nós trabalhamos com jejum, oração, a palavra de Deus. Muitos dizem, não precisa disso tudo não. Por acaso tem que orar menos? Tem que buscar menos? Tem que viver uma vida relaxada? O texto da Sagrada Escritura diz que eles não sofrerão a sã doutrina. Olha a parte A do versículo, agora a parte B. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Sabe qual que é o maior problema disso? O que me enoja
é porque você levanta alguém. Esses homens levantam alguém que não busca, não tem um conhecimento na palavra, não tem desejo de viver a Bíblia, e assim um levanta o outro e sucessivamente. A terceira geração, ou terceiro levantamento de obreiro, faz com que eles venham ser mais imundos ainda, porque são pessoas que não sofrem a sã doutrina. Porque eles colocam e introduzem na mente deles que tem que desfolar as ovelhas, faz eles dar, e ainda com pretexto, sabe o que eles dizem? Se vocês fizerem o povo dar, Deus vai abençoar o povo, porque sem o povo dar, se o povo não der, a sua casa, seu carro, vende lote, vende roupa, faz o que tiver que fazer, mas dá. Se você não fizer isso, eles não vão receber, ainda fala desse jeito. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia, bendito é o Senhor. São homens que ensinam outros e amontoam para si doutores, conforme a sua própria concupiscência, conforme os seus próprios desejos carnais. Um levanta o outro. E aí transforma essa raça que nós estamos vivendo aí. Amém, igreja? Esse evangelho contemporâneo de uma forma nojenta, absurda, aleluia, se moldando com o mundo lá fora e fazendo com que as pessoas venham se sentir nesta terra aqui somente com vontade de buscar as coisas terrenas, esquecendo do reino do céu. Então a pessoa se torna o quê? Ela se torna carnal. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia. Ele falou: não desista, Timóteo. Mesmo em meio a essa corrupção geral, essa corrupção do inferno que está se levantando, que mesmo as igrejas inchando, não desista da palavra, viva ela, Timóteo, sofre as aflições, não desista, pregue e também faz a obra do evangelista. Aleluia. Cumpre o teu ministério, não se corrompa. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Mesmo diante da morte, não se corrompa. Não deixa a doutrina cair, você que vai ser um pastor ou uma pastora. Não deixa a doutrina cair. Não deixa Satanás entrar na igreja, porque você vai com eles tudo para o inferno. Amém, igreja? Vão tudo, aleluia. Por quê, pastor? Glória a Deus, aleluia. Porque está escrito aqui na palavra do Senhor uma coisa muito importante que nós acabamos de ler: nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus.